Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Olá, minha gente, que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. É o segundo programa desse ano de 2020. Estamos conhecendo o livro do Apocalipse. Quero acolher você em todo o Brasil, você que nos acompanha pelas parabólicas digitais, pelos canais abertos, pelo aplicativo da Obra Evangelizar, pelo nosso canal do YouTube. E quero convidar você agora a pegar caneta, caderno e, lógico, a Bíblia. Vamos juntos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. Olá, William, Vinícius, Joelma, Jean. Já somos o quarteto, e agora o quarteto apocalíptico. 5 é o quinteto. 5 é mais do que 4, né? Então é quinteto. O quinteto apocalíptico. Mas não se assuste, meu irmão, minha irmã. Da outra vez, já foram apresentadas algumas indicações, ainda que preliminares, sobre o livro do Apocalipse, o sentido da apocalíptica, o que é, quando começou. Se recorda bem, falamos de todo aquele quadro simbólico muito, muito usual ao tempo de Jesus, um pouco antes, nem tão pouco, uns 250, 300 anos antes de Jesus, foi até quase o ano 200 depois, um período de 500 anos quase, de um tipo de literatura religiosa marcada por este gênero, a apocalíptica, gênero literário. Se lembra bem, foi enfatizado sobre a linguagem simbólica, codificada. Às vezes encontramos escorpiões com olhos, muito estranho. Ou às vezes, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo verde. Era usual para a época toda uma linguagem
cuja significação não vinha tanto da lógica materializada da linguagem, mas um jogo de imagens que sobrepostas estavam a apontar algum conteúdo de sentido. É muito importante isso. Se recorda bem também, vimos que a comunidade cristã da Ásia Menor atravessava dias muito difíceis de perseguição, especialmente na Ásia Menor. Houve tentativas e projetos do Império Romano de impor o culto imperial. O império é uma divindade, digamos assim, uma realidade sobrenatural, e o imperador é uma divindade. Assim se chegou a pensar, e os cristãos não se curvavam diante do culto imperial e das pretensões do imperador. Tudo isso você recorda, mas estou retomando para que possamos compreender este livro do Apocalipse. Foi dito, não é um livro aterrorizante. Claro, aquelas imagens põem medo, sim, se não forem compreendidas segundo a simbologia conferida pelo autor. As estrelas que caem, o sol que escurece, os astros celestiais que se chocam, os terremotos que destroem tudo, as pestilências, as desgraças naturais. Caramba, claro que aquilo põe medo. Mas o evangelista, o autor, não pretende que o seu leitor se desespere. É uma linguagem que ele adota, que era usual à época. Também as comunidades tendiam ao afrouxamento na fé, alguns casos até de heresias que toleravam e que minavam a consistência da fé professada e das relações entre os membros das comunidades. E volto a lembrar, Apocalipse, revelar, desvelar, como se estivéssemos aos poucos querer mostrar o que há aqui atrás destas telas. Vai-se tirando o véu aos poucos até mostrar tudo o que estava aqui atrás. Um copo de água. O que há de sentido numa história tão marcada por sofrimentos, e por que tanto sofrimento? E o autor do Apocalipse então tende a responder buscando imagens, símbolos, esquemas literários, empregando uma teologia muito singular. Qual? Querido leitor, seguidor de Jesus Cristo, subjacente ou atrás de todos estes acontecimentos há um desígnio de Deus, que aos poucos vai aparecer, será colocado para fora, será revelado, e então vai se entender qual será o final da história humana. Será um final feliz, vencerá, Deus será o vencedor, e fará vir para a terra a Jerusalém celeste. Para o leitor do Apocalipse, o céu não é que nós vamos daqui para lá, é o céu que vem de lá até aqui. O destino último da humanidade é a vitória de Deus. Sei que perdi um pouco de tempo. Hoje vamos começar a ler o Apocalipse, mas estou aqui a recordar. Não estamos diante de um livro tão comum. É este o que mais suscita temores, inclusive, nos estudos bíblicos, por parte das pessoas que não conhecem
o sentido da apocalíptica, atemorizam-se, apavoram-se, claro, porque parece que será destruído o mundo. É o fim do mundo. Não é isso que o autor quer falar. Ele quer falar da conclusão feliz da história. Não é o fim como um término marcado por tragédias, um fim trágico, mas é uma plenitude, uma totalidade, uma completude que se alcança até chegar ao seu grau mais elevado, que é a vitória de Deus sobre todo o mal da história. E quem se mantiver fiel nesses caminhos e descaminhos tão marcados de contradições, este participará das alegrias de Deus. Mas não esqueça, William, leitor, telespectador, são cristãos que estão a sofrer perseguições. E muitos deles retrocederam por medo das perseguições do império, que exigia o culto do imperador e o reconhecimento de uma realidade, a do império, pretendida como algo celestial ou sobrenatural. Os grandes símbolos, vou recordar, tem o símbolo dos números. O cordeiro tem 7 chifres, o dragão tem 10 olhos, tem 10 cabeças, 7 cabeças, 144 mil, símbolo 12, 10, 3, símbolo dos números. Ainda quero lhe recordar, símbolo das cores. O branco é cor celestial, o vermelho, cor de sangue e daí de violência. O verde, cor da morte. Também o preto, da morte, o verde da morte em consolidação, associado com palidez cadavérica. O preto, a morte, originada da violência. Todos símbolos. Símbolo dos números, símbolo das cores, símbolo dos animais, os gafanhotos, os escorpiões, o cordeiro, símbolo do cordeiro imolado que está em pé, imolado. Se imolado deveria estar morto, mas está em pé. Cordeiro, a imagem de Jesus. O leão, leão de Judá, os cavalos, o dragão, o pior deles, dos números, o dragão com o número 666, né? Temos que estudar tudo isso. Mas não tenha pressa, já falei da outra vez, não vamos acelerar de maneira desvairada para atender a curiosidades, isso não. É um estudo orientado à catequese bíblica, para que conheçamos a palavra. Feito, William, nós vamos ler, tentaremos chegar até o versículo 20, mas não é preciso que você vá até o 20. Por favor, querido telespectador, querida telespectadora, é importante muita atenção. Nós vamos ler primeiro o prólogo, isto é, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. Por favor, William, vamos por parte. Revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, pois o tempo está próximo. Vamos
por partes. Leia o versículo 1 novamente, William. Revelação de Jesus Cristo. Isto. Vamos ficar aí. Revelação. Estes versículos, viu, William? Acho que você percebeu, servem como prólogo. Sabe o que é um prólogo? No início de um livro, prólogo, o que é escrito por primeiro, não é introdução ainda. É um conjunto de palavras e expressões, parágrafos às vezes, que aponta qual será o tema daquele escrito. Ou então, na antiguidade grega, o tema daquela peça teatral. No prólogo, quase tudo o que haverá no decurso do escrito, de alguma maneira, já está íncito e implícito naquelas primeiras linhas do prólogo. Prólogo no início, epílogo no final. Mas já tem o tema. E o tema primeiro, então, William, pode começar de novo, por favor. Revelação de Jesus Cristo. E revelação. Tudo o que vem a seguir será parte do que Jesus quer revelar acerca da revelação de Jesus sobre o quê? Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer. Opa, o que deve estar, o que deve acontecer e para qual será o rumo de todas aquelas perseguições que eles cristãos estão sofrendo. Leiam, cristãos que são perseguidos, não desanimem, nem fracassem, nem abandonem a fé, porque eu tive esta revelação. Aqueles cristãos estão atemorizados e angustiados. Revelação, desvelar, desmascarar, tirar tudo o que há de oculto sobre o futuro, para que aqueles cristãos compreendam, ainda que haja perseguições, contrastes, dramas e sofrimento, exclusões, tudo isso é importante que aflore, que venha para fora, para que seja vencido, superado, de maneira que a terra seja o lugar dos cristãos salvos, não o lugar dos que tiranizam o mundo. São palavras de esperança. Não esqueça, é um livro escrito para que os cristãos não percam a esperança. É revelação do que quer Deus fazer da história humana, servindo-se de Jesus Cristo. Aí as coisas que devem acontecer. Vez por outra, está a falar das coisas que devem acontecer. Você leu aí, no versículo o quê? 3? 1, 2? 2. Vai para o que deve acontecer. Veja no versículo 19. 1:19. 1:19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois O que devem destas. acontecer. Por favor, 4:1, observe lá, William. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que a ouvira falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer. Coisas que devem acontecer. 22:6, lá no final, observe lá também, meninão. Vai lá, força, rápido, rápido. 22:6. Oh, já chegou. Disse-me então: estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer. Novamente, esse deve acontecer não é o tempo cronológico, chegou agora, está na iminência de acontecer o fim do mundo. Não, não. Não é um sentido cronológico, é um sentido teológico. Qual? Agora os tempos densos de graça e da vitória de Deus chegaram.
Você lembra quando foi o seu casamento, William? Sim. Ah, é? O dia do casamento você deve ter levantado logo pela manhã. Chegou o dia. Não sei se pensou, se você lembra, mas chegou o dia, não estava para indicar uma questão de calendário. Chegou o dia em que a minha vida toma um outro rumo. É um sentido de densidade, de graça, de vitalidade, de encontro, de encanto. Bom, vamos lá então. O anjo. Anjo sempre é enviado, mensageiro. Anjo, substantivo que define um mensageiro. O nome Ângelo vem daí. Mensageiro, mensagem. O anjo do Senhor foi enviado a Maria e levou a mensagem. João, servo, profeta. Versículo 2, vamos lá, William. O qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, leia o 1, por favor, retroceda até o 1. Você leia aqui, o telespectador vai acompanhar agora. Mas interessa-nos, porém, o 2, para que não estudemos de maneira desconexa um versículo com o outro. Vai lá, outra vez. Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao servo João. Um instante, deve acontecer muito em breve. Aqueles cristãos perseguidos, qual é o sentido de tudo isso? Vale a pena seguir Jesus Cristo? Olha o que estamos enfrentando. Bom, por meio de seu anjo enviado ao seu servo João, 2. O qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O qual atestou tudo quanto viu. A visão. Ele, João, a ele foi revelado uma determinada visão, ele contemplou e reconhece como palavra de Deus, tem um sentido profético. Para o leitor, assim o autor, que eles compreendam que nesses dias de perseguição, eles não estão sem a palavra. O que os sustentará nesse tempo dramático é a palavra, é o testemunho. Aí entra testemunho, faz lembrar Jesus, o testemunho de Jesus Cristo. Pagou com a vida, ou nem mesmo diante da morte ele retrocedeu do que ele queria mostrar de Deus à humanidade. Então, o que é que ele vai revelar? Aquilo que ele viu é palavra de Deus e é testemunho de Jesus. Assim como Jesus foi até o final, mantendo-se fiel à sua missão, o leitor, assim pretende o autor, já no início, na temática, no prólogo, é convidado a ler uma mensagem que faz lembrar a perseverança de Jesus até a morte, e ele, leitor, é instado, ainda que indiretamente, a ser perseverante naqueles tempos de perseguição, porque Jesus Cristo venceu. Quem testemunhar como ele está implícito. Os caminhos estão abertos para vencer também. Eu quero lembrar você que está em casa, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e aí você pode acompanhar todos os nossos programas, inclusive este, o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Voltamos já. A Bíblia é a palavra
palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Vamos aqui para as mensagens que nos chegam pelas redes sociais. Maria Socorro, boa noite, Dom José Antônio Peruso, sou da cidade de São José do Bonfim, Paraíba, estou amando o programa. A Josiane está nos acompanhando, dizendo aqui que programa abençoado, mora aqui em Curitiba. A Arlinda dos Santos nos acompanhando de Centenário do Sul, estado do Paraná. Raquel e o Augusto nos acompanhando direto de Mafra, em Portugal. A Viviane Naí, boa noite, estou assistindo essa reflexão da Palavra de Deus, que bênção. Sou de Santa Luzia, Minas Gerais. Temos aqui também, olá, boa noite, estou assistindo junto com a minha esposa Gardenha. Meu nome é Ivanilson Cordeiro, estamos acompanhando de Lagoa do Serrote, estado do Ceará. E várias outras pessoas nos acompanhando, Dom Peruso. Ótimo, muito obrigado pelo interesse. Não é no programa, no Dom Peruso, no charme do William ou na simpatia dos outros. É que querem conhecer a palavra e Apocalipse, vão perceber o quanto é fascinante este livro. Não é preciso se amedrontar e também não se encher de curiosidades, porque empobrece a compreensão. E o evangelista, o autor, desculpe, não pretendia, ele, autor, dar espetáculos religiosos. Ele queria ajudar os cristãos perseguidos a serem perseverantes, suscitar neles a esperança, porque a vitória de Deus já estava assegurada. Digamos assim que é uma espécie de jogo de cartas marcadas entre as potências do mal que dividem o homem, que escravizam o homem, e Deus. A vitória será dele, de Deus, através do Cordeiro. E esse Cordeiro é a imagem de Jesus Cristo. Dos cristãos, dos discípulos de Jesus, o livro foi escrito lá pelos anos 95 a 100, deles se espera perseverança e fidelidade. O livro quer consolar e exortar à perseverança. Quando chegarem aquelas imagens ameaçadoras, que suscitam temores, nós vamos explicar vamos compreender a beleza do livro. Mas não é preciso ter preocupações como se Deus quisesse destruir no fim do mundo tudo o que Ele criou. Ele não é assim. Vamos lá. Vamos ao versículo 3, mas nós leremos agora o versículo 2 e depois, em seguida, o 3. Interessa-nos, porém, o 3. Segue, William, retome 2. O qual atestou tudo quanto viu,
como sendo palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É por isso que ele pretende que seja uma profecia, a palavra. O profeta pronunciava a palavra que Deus lhe comunicara. É isso que ele pretende. Ele é autor do leitor. Acolha como uma profecia. Os tempos são difíceis, mas Deus está a falar. Então é tempo de esperança. Versículo 4, então segue. 3. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Isto, feliz o leitor, é bem-aventurado. O leitor e os ouvintes, quem ler e quem ouvir, das palavras desta profecia. É a primeira bem-aventurança, há um total de 7 no Apocalipse, 7 bem-aventuranças. Esta é a primeira. O que é bem-aventurança? A bem-aventurança aqui no Apocalipse, gurizão, significa a vida com Deus. Está com Deus. Aquele leitor ou ouvinte que estas palavras acolhe e a observa. O tempo está próximo. Jesus também anunciou: o tempo está próximo, arrependei-vos. E crede no Evangelho. Não é uma proximidade de cronologia, mais 2 meses, mais 3 meses. É uma proximidade de relacionamento. Deus se fez próximo. Leitor cristão que sofre perseguições, Deus está por perto. Ele está acompanhando. E são felizes se observarem o que está escrito, porque o tempo está próximo. E não é profecia no sentido de fazer prognósticos, como eu já disse. Profeta, aquele que fala em nome de Deus. Este é profeta. Não é aquele que anuncia que em 2020, nesse ano de 2020, o time tal será o campeão. Não, não é isso. Não é aquele que vê o futuro. É aquele que no tempo e na história percebe a presença de Deus e proclama essa presença. E o autor está a perceber a presença de Deus naquele quadro de perseguições e contradições no qual está imersa a comunidade ou as comunidades de seguidores de Jesus. Vamos mais então, agora o 4. João. Um instantinho. Agora, William, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia e lesse do versículo 1, 4 até 7. Está bem? Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos... Não, do versículo 4. Do capítulo 1, versículo 4 até 7. Tá bom, do 4, vamos lá. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Caramba, olha aqui que introdução solene. É uma espécie de doxologia. Ei,
Sabe o que é doxologia, William? Faço nem ideia. Não faz ideia. Doxologia é uma expressão da liturgia católica, na qual se manifestam as grandezas das ações de Deus e se glorifica a Deus pelas grandezas de tudo quanto Ele realiza, pelas grandezas do que Ele realiza e atua. Tem um caráter de glorificação. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, é uma doxologia. A tere, não sei como é que você vai falar em libras, doxologia. Conseguiu alguma coisa? Glorificação. Como é que é a glorificação? Olha aí. Entendeu, William? Pois bem, esses versículos têm um caráter doxológico. Leia novamente só esse início do versículo 4, William. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. 7 igrejas. Tem um mapa aí das 7 igrejas, o mapa do Apocalipse. Está aqui. Vamos lá. João, as 7 igrejas. Ele, João, o vidente, o autor, não é o João evangelista, aquele filho de, nem o evangelista que escreveu o 4º evangelho, ou então aquele outro, João, pescador, irmão de Tiago, que fora chamado por Jesus ao seguimento. Estamos no ano 95 a 100. João já não estaria mais vivo, os apóstolos todos já não viviam mais, são os cristãos da 3ª geração que foram ler. Mas as 7 igrejas, Éfeso, pode acompanhar aqui, leitor, telespectador, Éfeso, Esmirna, escreveram Esmira, mas foi um erro, um engano, Pérgamo, Tiatira, olha aqui, Sardes, telespectador, venha comigo, Filadélfia, Laodiceia. Ótimo, telespectador, foi para estas igrejas? Sim, há uma leitura imediata e primeira. Mas não esqueça, eu falei de símbolo dos números. 7, na numerologia do judaísmo, naquela época, 7 significa totalidade. Significa plenitude. Em alguns casos significa perfeição. Então João escreveu, por favor, se aumentarem o mapa, eu gostaria, novamente eu agradeceria. João, olha aqui, não escreveu apenas e tão somente para estas aqui. 7 tem um sentido de totalidade, então João, o autor, escreve a todas as igrejas, aquelas que atravessam tempos difíceis em qualquer época e lugar. Esta região aqui da Ásia Menor, hoje é a Turquia. Aqui é o território da Grécia, mais abaixo tem a ilha de Creta. Podem diminuir agora o mapa. Olha aqui a África, o Egito. Olha aqui a Itália. Hoje é território da Turquia. Isso podemos voltar ao texto, mas não esqueça, telespectador, podemos retornar ao versículo 4, 7, totalidade. Não é apenas um sentido aritmético, 5, 6, 7. É totalidade.
Pois bem, João às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça. Nossa, João era um dos nomes mais usuais daquele tempo. Mas nós não sabemos que João que é. Quem é este sujeito? Os destinatários sabiam. Ele dedicou-se, esse é o autor, especialmente a mostrar o que está na origem da história. Vamos lá. João às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, daquele que era. Isto faz lembrar Êxodo 3,14, quando Deus se revelou a Moisés: eu sou aquele que sou. Moisés, você vai descobrir na medida em que me conhecer e que os acontecimentos se desdobrarem. Vai ver daí quem eu sou. O leitor é convidado a ter presença que aquele que é, isto é, que vai se revelar, ele assegura graça e paz. Ele é. No passado ele foi soberano. E aquele que vem, não diz aquele que virá ou aquele que será. Está a dizer aquele que vem, é no presente, que está prestes a acontecer, a realizar-se, a tomar desdobramentos, tudo o que ele quer revelar de sua força libertadora. Graça e paz da parte dos 7 espíritos. Estes 7 espíritos, de quem ele quer falar? Vai a 3:1, William. Telespectador, fique atento. Vamos logo aí entender 7 espíritos. Outra vez o número 7. As 7 igrejas. A primeira vez 7 espíritos. E em 3:1 o que tem? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Opa, 7 Espíritos de Deus. 4:5, William, vai mais um pouco, versículo 4, capítulo 4, versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono adiante 7 lâmpadas de fogo. São 7 Espíritos de Deus. Outra vez os 7 Espíritos. Agora 5:6, Piazão, meninão, Piazão, ei, você até que ele vai lá, 5:6. Piazão, aqui no sul do Brasil nós chamamos garotão, moleque, ou molecão. Vai lá, 5:6. Com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. E o que mais? Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Quando chegarmos, o chifre é símbolo de força. Pois bem, 7 espíritos não é um espírito mais um, até chegarmos a 7. Falei há pouco, totalidade. Tem espírito, força, vitalidade. Então, graça e paz daquele que tem a totalidade da força, a totalidade da vida, aquele que tem a totalidade do que Deus quer mostrar e revelar. Então, não são 7 sujeitinhos espíritos, como somos nós aqui, 5 apresentadores. Aqui é 5, é aritmético. 5 pessoas. Lá, 7 espíritos é uma forma simbólica para falar da totalidade da força de Deus. Entendeu, meninão? Por isso, se eu disser a você que você tem 7 cérebros, não é que você tem 7 cérebros, mas é que tem a totalidade da inteligência. Esse aqui poderia ter os 7 charmes, a totalidade dos charmes que se podem pensar. E assim vai. Aqui são 7 espíritos. 7
totalidade, plenitude, perfeição. Vamos mais um pouco. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. William, você volte o 4 e passe para o 5 sem interrupção, por favor. Vamos lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era, aquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e aquele que nos lavou de nossos pecados com seu sangue. Ótimo, estamos ainda no prólogo. Não, agora estamos aqui. A Bíblia de Jerusalém fala do endereçamento. Quem são os destinatários? Mas o autor fala menos dos destinatários, por isso o título da Bíblia de Jerusalém, o endereçamento, não é feliz. Porque ele fala menos dos destinatários e fala mais de Jesus Cristo. Falei de doxologia, glorificação. Então voltemos aqui. Graça e paz da parte de Deus e dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Agora ele se detém a explicitar mais Jesus Cristo. Telespectador, não esqueça, os leitores atravessam dias desafiadores e exigentes. Eles estão atemorizados, eles estão inquietos. Como hoje há muitos cristãos perseguidos em alguns países da África e da Ásia, com medo. Sim. Pois bem, também eles. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. É uma referência àquele que mesmo diante da morte confirmou sua obediência a Deus. Lembram que ele, diante da morte, não retrocedeu e venceu a morte. Falar de testemunha fiel é mencionar a paixão, morte e ressurreição, a vitória de Jesus Cristo, para leitores amedrontados. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Aqui não está a falar de uma primogenitura de quem morreu e ficou lá no túmulo, vencido pela morte. O primogênito a sair da morte e a vencê-la. Se há primogênitos, há outros que podem seguir o primogênito. O leitor é convidado a entender que o autor aqui quer apontar. Vivem dias difíceis, crises, temores, incertezas. Vai uma saudação do príncipe dos reis da terra. Opa! O Império Romano e o imperador apresentam-se com prerrogativas divinas. Estão a exigir que também os cristãos o reconheçam como Deus. E eles, não, os cristãos, Deus é Deus Pai revelado por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Não nos curvaremos, a não ser diante dele, príncipe dos reis da terra. É até uma provocação aqui. O império pretende totalidade e pretende superioridade, e ele está a escrever: o príncipe dos reis da terra é este aqui, inclusive César. Mas um pouco mais, graça e paz da parte do príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Está no presente. O leitor, o autor, quer que o leitor perceba que quem o ama é testemunha fiel, é vencedor da morte, é superior a qualquer príncipe ou rei da terra. Ele nos ama. Então, se
podemos contar com o amor deste. Ele nos lavou dos nossos pecados. Lavar aqui tem um sentido de livrar. Ele não apenas é superior a qualquer potência sobre os cristãos, mas para os cristãos dos outros ele é superior. Para os cristãos tem amor e perdão dos pecados. E este perdão era tão importante que até mesmo sua vida ficou pequena ante a grandeza de poder perdoar. É uma introdução solene e maravilhosa para leitores angustiados, atemorizados, perplexos. Temos mais tela, mais um pouquinho. William, você leia os versículos 6. E fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Mas a ele sim, a glória pelos séculos dos séculos. Aqui não tem nem um minutinho a mais, é hora de intervalo. No Apocalipse, séculos dos séculos. Para nós aqui, nem um minuto a mais. Tem confusão. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Envia a tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Já estamos de volta e vamos ler aqui as mensagens que chegaram pelas redes sociais. O Davidson Araújo: olá, sou de Recife, Pernambuco, acompanhando pelo canal 47, um abraço. O Cícero José, nos acompanhando de Cambira, estado do Paraná. Um grande abraço para você também. Deixa eu ver aqui, a Neuza Rodrigues, nos acompanhando de Floraí, estado do Paraná. Ela diz assim: sua bênção, Dom Peruso, vocês são uma bênção na minha casa. A Joselma: boa noite, falo da cidade Flecheiras, Alagoas, acompanho pela TV Evangelizar. Ana Moreira: boa noite, Dom Peruso, acompanhando de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. A Maria de Jesus: boa noite, Dom Peruso, sou da cidade de Curitiba, paz e bem. E eu também sou de Curitiba e muita paz e bem. Há muitos franciscanos aqui em Curitiba. Vez por outra, chega-me a gentileza nesses termos: paz e bem, Dom Peruso. E eu também. Paz e bem para você, caríssimo meninão. Sabe, William, eu estava aqui a pensar com meus botões que o livro do Apocalipse, 22 capítulos, nos evangelhos a gente sempre saltava um pouco, uma parte e outra, porque senão nos alongaríamos demais. Mas o Apocalipse não dá, quase tudo é novidade. Vamos ter uns 2 anos de Apocalipse. E não vai chegar o fim antes disso, fique tranquilo. Mas você vai ter que ler páginas dramáticas aqui, hein? E o dragão com número 666 pode lhe alcançar se você não... Já fiquei receoso, 2 anos de Apocalipse. Mas não se preocupe, telespectador, isso é só com ele.
Nós todos pretendemos ser alcançados pelas bênçãos daquele que é, que era e que vem. Ele está entre nós. Não esqueça aquela imagem usada há pouco. O Apocalipse é um jogo de cartas marcadas. Todo o mal do mundo vai aflorar, e da história, mas vai emergir, será revelado e também será vencido, para que a terra se torne o lugar de onde virá os céus, o lugar para onde virão os céus, e talvez, em vez de nós irmos para lá, na imagem do Apocalipse, no final, é a Jerusalém celeste que vem até aqui. Nós estávamos aqui com o versículo 6. Ainda estamos naquela saudação primeira. Vamos ao versículo 6, nós só o tínhamos lido. Meninão, força! E fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. A imagem de um reino, realeza de sacerdotes, ela fora usada lá no livro do Êxodo, também na epístola de Pedro, a primeira, também aqui. Não é aquela realeza de sacerdotes, e sacerdotes num sentido cultico, de viverem só no templo, como se Deus se saciasse de sacrifícios e ritos. Sacerdote, uma realeza, é uma contestação à realeza do império. Todos são sacerdotes na perspectiva de Deus. É Pai, não é apenas um soberano onipotente. E a Ele, cristãos que são perseguidos, pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. O Império Romano e o imperador vai desaparecer um dia, estamos naquele tempo. E os imperadores morriam. Depois vinham sangrentas guerras de disputa pelo trono imperial. E são assim os reinos humanos. Agora a realeza de Deus, Ele dispõe de toda a glória e todo o poder, mas é Pai. E isso por todos os séculos, por todos os dias da história. Amém. Você sabe, William, o que significa amém? Amém? Como se estivesse dizendo sim. Mas use esse microfone. Como se estivesse dizendo sim. Meio vazio. Assim seja. Assim seja. Vou lhe explicar. Vamos lá. Sim, é assim seja. Mas olhe, meninão, a palavra amém vem do verbo hebraico aman, que quer dizer eu confio, eu concordo, eu ofereço a minha adesão. Um pouco mais, eu empenho a minha liberdade em favor do que foi dito. Agora vamos lá. Ele fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. E a Ele pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. E eu empenho a minha liberdade, eu ofereço a minha adesão a esta palavra que fora dita. Amém não é assim seja e pronto. E nós temos que dizer amém só para aquilo que tem uma grandeza única e total e absoluta. As outras verdades a gente não diz amém. A gente as compreende no seu limite e na sua funcionalidade. Mas este aqui não. É realeza, a glória de Deus pelos séculos dos séculos. E eu ofereço a minha liberdade em favor do que foi dito.
Não esqueça, querido telespectador, telespectadora, o amém das nossas orações, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu empenho a minha liberdade em favor de tudo isso que no Pai Nosso eu acabei de dizer. Também aqui, telespectador vivendo e aprendendo, né? Tem mais versículos, 7. Vamos lá. Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Outra vez, amém. Voltemos um pouco para o versículo anterior. Por favor, ei, vocês lá atrás, lá do serviço de retaguarda. Isso, vamos ao 6 novamente. E daí, William, do 6 para o 7, sem interrupção. E fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Então, telespectador, venha comigo. Vamos lá. Eis que ele vem com as nuvens. É uma frase tomada do livro de Daniel no Antigo Testamento. Imaginava-se que o Salvador viria pelas nuvens, desceria do céu, como se o céu se aproximasse da terra. E o autor tomou aqui as tradições do livro de Daniel. E que todos os olhos verão a salvação e o Salvador chegado. Agora é o livro de Zacarias, outro profeta. Profetas tardios, tanto Daniel quanto Zacarias. Aqui, e até mesmo verão, até mesmo os que o transpassaram o verão. Aqui temos o Salmo 71 presente. O autor do Apocalipse conjugou diferentes textos referentes ao Messias que eles esperavam, e está aqui a interpretar o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Ou seja, resgata de textos do Antigo Testamento a plenitude de sentido. Agora se percebe o que aqueles textos significavam. Com Jesus, aqueles textos receberam um sentido pleno. É como assim, William, quando uma pessoa conversa com outra e o seu interlocutor disse algumas frases que o ouvinte não compreendeu na hora. Mais tarde, face a outros acontecimentos, daí ele diz: agora entendi porque naquele dia ele falou aquela frase. O que está fazendo o autor aqui do Apocalipse? Agora o leitor é convidado a entender tudo o que estava escrito lá no Antigo Testamento. Aquele que vem com as nuvens, que todos os olhos o verão, e todas as tribos, até mesmo os que o transpassaram, até os perseguidores vão contemplá-lo, contemplar a sua vitória. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Bater no peito. Naquele tempo estava a dizer: eu me curvo, eu acolho, eu me convenço. Agora ele é o soberano. E aqui o povo diz, como se fosse numa liturgia: amém. A universalidade da salvação está aqui implícita. Vamos mais, William. Você queira ler agora o 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem,
o Todo-Poderoso. Novamente, só agora é Deus que fala. Não é o vidente. É uma liturgia. Amém. Segue. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega é a última. Pois bem, com esta frase, eu sou o Alfa e o Ômega, o autor pretende do seu leitor que compreenda: vocês cristãos leitores perseguidos, que sofrem por causa da fé que professam, a última palavra da história pertence a Deus. A primeira palavra da história pertence a Deus. Ele é o Alfa. A última está nas suas mãos. Segue, portanto, que tudo estando sob o seu olhar, mas Ele é um Deus Pai. É um Deus que se apresentou em forma dos 7 Espíritos. É Jesus Cristo que é testemunha fiel, que testemunhou com seu sangue, que é primogênito dentre os mortos, que é o príncipe de todos os reis da terra. É Ele o Alfa e o Ômega. Se é Ele o Alfa e o Ômega, é aquele que era, faz lembrar Deus vitorioso contra o faraó no passado. Então, vai vencer o imperador no presente. Ele ele vem. Todo-Poderoso não é um outro senão Ele. Não é o imperador e nem o império. Leitor do Apocalipse, persevere, confie. O vidente está... João vi. Ele quer que o seu leitor, de qualquer época, lugar, leitor de qualquer tempo, saiba: quem sofre por causa da fé, esteja seguro, o Alfa não é nenhum poder humano, o Ômega não é nenhum poder humano, tudo está subordinado a Ele, e Ele é amoroso. Vamos mais, versículo 9. Agora vamos observar, começa uma outra parte. A saudação inicial terminou. Uma doxologia, um louvor, uma glorificação do nome de Deus. Agora ele começa a falar da sua experiência pessoal. O que foi que ele viu? Vai lá, William. Telespectador, queira acompanhar aí na sua Bíblia, por favor. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vocês poderiam reinserir aqui o mapa, por favor? Olha aqui. Novamente, se puderem aumentar, fica mais fácil para o telespectador. Olha aqui. A ilha de Patmos, não tem aqui a indicação, mas se eu não erro, é esta aqui. Era uma colônia penal. Quem vinha para aqui não poderia daqui partir sozinho, não saía mais. Colônia penal, penitenciária, dessas de segurança máxima do nosso tempo. Voltemos ao nosso texto. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Os destinatários sofrem tribulações. Ele também, ele está no exílio, está preso. Eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação e na realeza. Estranho, preso, realeza. Ou seja,
Podem me prender, mas não podem tirar a minha liberdade de seguir Jesus Cristo. Esse João, de novo, é alguém já da terceira geração, ligado provavelmente à escola do apóstolo João. Ele, depois outros discípulos dele, que tiveram novos discípulos, e este João seria da terceira geração, provavelmente. Vosso companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Esse tema, o da perseverança, perpassa desde os primeiros versículos até os últimos. Perseverança é testemunha. Perseverança em Jesus. É Ele a causa e é Ele a fonte da perseverança. Encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra. Era alguém que anunciava, alguém que cria, que creu, que cria, que aderia, que proclamava. Palavra, aqui o caráter profético, palavra de Deus, testemunho, o caráter martirial. Ou seja, aqui em Jesus, é Ele o fundamento. É Ele, Jesus, o fundamento deste companheirismo ou comunhão na tribulação, na realeza, comunhão na perseverança. O que é o centro unificador que sustentava esta unidade? Jesus. Ele, a palavra, o testemunho. Ele está a escrever, ele vai escrever alguma coisa. São palavras adventícias ou escritas por alguém que conhece aquele sofrimento, aquela perseguição e aquela dor dos destinatários. Isso dá força ao que ele escreve. Não é um ensinamento abstrato de quem não conhece, de quem desconhece aquele sofrimento. Também ele está imerso naquele contexto perseguidor. Vamos mais, meninão? No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando. Bem, leia o 9 e o 10 logo em seguida sem interrupção. William, fica mais fácil. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta ordenando. No dia do Senhor. O dia do Senhor, que dia? É um domingo. Os cristãos das primeiras décadas chamavam o dia do Senhor. Depois recebeu o nome domingo. Mas o dia do Senhor não é apenas uma indicação cronológica, uma data. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor ressuscitou. Então, com a ressurreição de Jesus, é como se uma nova humanidade estivesse a começar. Lembra que Jesus apareceu ressuscitado a Maria Madalena num jardim? Faz lembrar o jardim do Éden, o primeiro jardim. Com a ressurreição, ou com o dia do Senhor, uma nova humanidade começou. E eu fui movido, ele, o autor, pelo Espírito. Uma experiência, como os profetas, eles falavam partindo de experiências pessoais muito fortes de intimidade com Deus, e eles escreviam, chamavam, denominavam, fui movido pelo Espírito.
Fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta. Trombeta é um dos instrumentos que introduz em som muito alto, é um anúncio de que Deus vai falar. É forte. A linguagem humana e a voz humana não tem potência para compreender tudo isso. A trombeta é a imagem da grandeza daquela voz que vai ressoar. O que é que ressoou aquela voz? William 11. Escreve o que vês num livro e envia-o a 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ei, o mapa, pode trazer o mapa aqui outra vez? Viu, telespectador, o pessoal está lá atrás, você não vê, mas por aqui você percebe que eles estão acordados. Olha, vamos aproveitar. Eu não os vejo, mas com este pedido eu vi que eles estão acordados. Linguagem simbólica. Não os vi com os olhos abertos, mas sei que estão despertos. Linguagem simbólica, algo assim no Apocalipse também. Pois bem, eu vou ler o versículo 11. Escreve o que vês num livro. Escrever, por quê? Para que permaneça, para que atravesse os séculos, para que atravesse os tempos, para que não se perca. É tão sério isso que será dito, e escrever naquele tempo não era tão fácil. Mas escreve, é importante que nunca isso seja esquecido, que nunca desapareça da história. Escreve, envia-o a 7 igrejas, aqui estão elas. Ou seja, a totalidade das igrejas, onde houver cristãos que sofrem por causa da fé que professam, o autor pretende dizer isso, que se leiam estas páginas, porque o vencedor, o todo-poderoso, o príncipe dos reis, soberano sobre qualquer reino, ele está acompanhando e participa destes passos difíceis. Por isso, vamos ler mais adiante da próxima vez. Sejam perseverantes, porque neste embate Deus já venceu, e os cristãos que seguirem Jesus também, na hora de testemunhar, saibam, a ressurreição está assegurada. Telespectador, o tempo passou. É rápido quando começamos a estudar o Apocalipse, mas temos bastante tempo, um passo depois do outro, e vamos nos maravilhar com a belíssima mensagem do Apocalipse. Vamos ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, juntos evangelizamos mais. Fique com Deus. Como é bom poder estar em tua presença, em meio a nós vens habitar, queremos te adorar.